E neste mês de novembro, em todas as quartas-feiras, o SBT News vai exibir a série Cenários SC. Serão 5 reportagens especiais que vão mostrar uma Santa Catarina do futuro. Vamos apresentar os setores que mais crescem no estado, as melhores áreas para investir e também para se qualificar. A reportagem que abre a série hoje é sobre o uso da tecnologia a favor da educação. Gustavo tem só 4 anos, mas já estuda assuntos de gente grande. Ele e os coleguinhas construíram este foguete espacial para entender a formação do universo. O pequeno sabe até os nomes de alguns planetas do sistema solar. Saturno. Saturno. Marte. Marte. Planeta Terra. No Centro de Educação Infantil, as crianças aprendem sobre tecnologias brincando. No jardim, elas fazem experiências científicas para entender como funciona a propulsão de uma nave e até participam de feiras de ciências e tecnologias em universidades. Eles mostram o que eles querem aprender, qual é o interesse, e o professor tem que estar atento a esse momento, então, e instigá-los também. Esse é o papel do professor, de estar instigando, de estar desafiando, propondo situações. Para muitos, pode parecer cedo demais abordar esses assuntos com crianças dessa idade. Mas a proposta dos novos modelos de ensino é justamente acelerar a busca pelo conhecimento e preparar o jovem para o novo. No relatório O Futuro do Trabalho, o Fórum Econômico Mundial estima que 65% das crianças matriculadas a partir de 2011 vão trabalhar em carreiras que ainda não foram inventadas. Nós cremos que um dia eles vão fazer uma faculdade, eles vão chegar na faculdade, mas de repente a gente não sabe que áreas que eles vão trabalhar, mas por isso que a gente lá abre esse leque de possibilidades na educação infantil para essas crianças ampliarem os seus conhecimentos, né? Aos poucos, a nova proposta de educação é implantada para várias idades. Neste espaço de ensino em Blumenau, não existem salas de aula, nem quadro negro ou mesas individuais. Aqui ocorre o Ensino Maker, um modelo inédito no Brasil, mas bem conhecido em outros países. Jovens de 7 a 17 anos criam soluções inovadoras para os problemas atuais e futuros da sociedade e da indústria. Seja pegando ônibus, sendo na escola, sendo na questão de segurança, e aí que eles desenvolvam os projetos para solucionar alguns desses problemas. Este grupo criou uma tecnologia para facilitar a vida no campo. Os estudantes desenvolveram um drone que mapeia as áreas de umidade na lavoura. A preocupação é cuidar do meio ambiente, mas ao mesmo tempo melhorar a produção. Não perco água em irrigação em locais desnecessários e posso potencializar a irrigação em alguns pontos que precisem mais essa irrigação. Muita gente está pensando ainda em fazer projetos para filtrar a água quando ela faltar, mas o que a gente está fazendo agora é de não deixar faltar. E esses jovens eles estarem vivenciando essas questões todas, da tecnologia, do desenvolvimento, do projeto, desde as fases iniciais da escola, vai auxiliar ele lá no futuro conseguir ter um ganho maior na sua vida profissional. Pensar no futuro também é um desafio para as universidades. A procura por cursos superiores de tecnologia tem aumentado a cada ano. De 2003 a 2015, o número de alunos passou de 114 mil para 995 mil. Foi um aumento de 768%. Só no ano passado, os estudantes de tecnologia representaram 14% do total de 7 milhões de universitários do país. O principal motivo para essa procura é a facilidade de emprego com os avanços tecnológicos. Muitos dos grandes problemas da atualidade dependem de soluções tecnológicas que passam por dentro do conhecimento que está nas universidades. Hoje a gente tem mais demanda do ponto de vista de emprego, tem emprego sobrando. Tem muito emprego na área de engenharia ou de tecnologia em geral e não tem gente formada o suficiente. Então tem um mercado que está aquecido, tem muita oferta de emprego e tem pouca gente qualificada para ocupar essas vagas. Então a tendência é haver uma procura pelos cursos porque o emprego está garantido, digamos assim. Os acadêmicos de engenharia aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina estão preocupados com as mudanças do futuro, inclusive as mudanças climáticas.
eles criaram um nanosatélite para coletar informações direto do espaço em tempo real. O projeto é financiado pela Agência Espacial Brasileira e o primeiro desenvolvido em Santa Catarina. Por incrível que pareça, é extremamente fundamental para o Brasil. O Brasil é um exportador de commodity agrícola. Commodity agrícola depende do clima. E a gente está vendo a reviravolta que está acontecendo com o clima ultimamente. Então, se a gente tiver tecnologia espacial própria, a gente consegue ter um satélite nosso monitorando o clima da nossa região, né? Nas salas de aula da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, o futuro chegou e se chama Internet of Things, ou Internet das Coisas em português. Uma revolução tecnológica que quer conectar itens do dia a dia à rede mundial de computadores. A Internet das Coisas são todos os elementos micros que a gente consegue integrar a um sistema maior. Com a Internet das Coisas, uma simples geladeira não servirá apenas para resfriar os alimentos. Passa a ter outras funções. A geladeira poderia me informar que um determinado produto está próximo do seu prazo de validade. Eu abri uma caixa de leite hoje, depois de aberta, ela tem, sei lá, 3 dias ou 2 dias que ela pode ficar refrigerada. Aí o meu sistema geral vai perguntar para a geladeira se eu tenho leite aberto. E assim tem um ambiente mais que interage entre as coisas interagem. Mas o ganho principal será na área da saúde. A internet das coisas, com essa questão ubíqua, com um relógio, ou com um pregador de lapela, ou com um botão, pode monitorar de forma contínua, com informações pequenas. Então, eu passo tudo isso para a nuvem da clínica e eles podem fazer uma análise. Seja lá do espaço ou pertinho da gente, a tecnologia deve facilitar e muito a vida das pessoas. O que resta agora é o desafio de saber lidar com o futuro. E para entender como a tecnologia está presente nas nossas vidas e como ela ainda vai influenciar no nosso dia a dia, a gente recebe aqui no SBT News a pesquisadora do Observatório de Práticas Escolares, a professora Giovana Lunardi Mendes, professora da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Professora, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Eu que agradeço. A tecnologia, a gente estava conversando aqui, ela evolui ou está evoluindo tão rápido que às vezes a gente fica até meio perdido. Isso é normal, né? Com certeza, né? Quer dizer, a tecnologia vai demandando sempre novas funções para nós, novos saberes, coisas que a gente ainda não conseguia dominar e que a gente acaba aprendendo por conta da tecnologia. E como acompanhar tudo isso? É um aprendizado que se dá tanto no cotidiano, quanto é um aprendizado que também exige de nós uma dedicação. Então, por exemplo, as redes sociais, elas exigiram e elas exigem o tempo todo que a gente aprenda a lidar com as situações que são construídas dentro das redes sociais. A gente precisa aprender também como enfrentar novos desafios que são dados por novos dispositivos que a gente ainda não conhecia, e tudo isso passa tanto por um aprendizado que está no cotidiano, quanto algo que nós precisamos de uma dedicação, ou seja, de uma formação específica, enfim. E o interessante é que atende tanto as crianças, os jovens, como os mais velhos. Agora, diante do que a gente viu na reportagem especial que abriu a nossa série aqui, Cenários SC, como a gente pode dizer que isso já acontece na prática aqui em Santa Catarina? Essa já é uma realidade aqui do nosso estado e, diante disso, como é que deve caminhar, então, nos próximos anos, a educação no estado, tanto na rede pública quanto na privada? A sua pergunta é muito importante, porque o que a gente vê na reportagem são contextos bastante específicos, né? E no estado a gente tem uma situação que ainda é bastante desigual. Então, as escolas públicas, elas avançaram muito, mas esse avanço, ele depende muito do investimento do estado, tanto o estado catarinense, quanto os municípios, especificamente, nas suas redes municipais, né? Então, o que a gente percebe é que nós precisamos de um investimento do ponto de vista do público, como que podemos avançar na constituição de uma realidade dentro das escolas que seja cada vez melhor para o desenvolvimento disso, mas também nós precisamos de um investimento do ponto de vista da formação dos professores, para que os professores se sintam cada vez mais capacitados para lidar com toda essa demanda que é dada pela tecnologia, né? Pois é.
Essa é uma pergunta que eu gostaria de buscar uma resposta. O Estado tem capacidade para atender essa demanda nesse estilo de educação voltada e também fixada na base da tecnologia? O Estado tem capacidade? Você diz do ponto de vista do investimento público? Do investimento público, privado, enfim, as universidades, as escolas. O que nós temos cada vez mais discutido nessa questão da tecnologia é que se hoje você for numa escola pública que atenda alunos de baixa renda, você vai ver que todos os alunos, por exemplo, têm um celular. Né? Então, é muito comum o consumo da tecnologia, ele está democratizado em todos os estratos sociais. Isso significa dizer que nós temos que criar estratégias, e tem uma própria teorização na educação sobre isso, de que a gente seja capaz de trabalhar com o equipamento que o próprio aluno traga. Então, o professor é capaz de pensar uma boa aula utilizando, por exemplo, dos celulares que os alunos têm, dos tablets que eles próprios têm. Para isso, nosso grande desafio hoje no Estado é que as nossas escolas precisam de boa internet, uma boa rede, uma boa infraestrutura de internet. Se a gente conseguir isso, em termos de investimento público, muito é possível de se fazer a partir do próprio contexto dos alunos. Então, o que a gente está dizendo aqui é que essa internet com tecnologia é para todos. Exatamente, precisa ser para todos, precisa ser para todos. A gente precisa garantir o acesso. E hoje no Brasil a gente tem toda uma discussão a respeito disso. Cada vez mais nós precisamos de uma política de acesso à internet que seja livre e restrita, né? Agora, nos dias atuais, o conhecimento é tanto que ele precisa ser abordado mais cedo, em sala de aula, por exemplo, ou os próprios jovens, as próprias crianças, elas exigem mais, porque também já estão mais evoluídas? Eu entendo que elas exigem mais e cada vez mais é uma tarefa da escola conseguir fazer com que os alunos possam discernir e construir articulações diante de tanto conhecimento que é oferecido. Então, eu acho que esse é o maior desafio da escola hoje. Antigamente, quando o professor dava uma atividade de pesquisa e o aluno ia para casa procurar numa enciclopédia, hoje, quando o professor dá uma atividade de pesquisa, o aluno já sabe do que o professor está falando, o aluno traz muito mais informação do que aquela que o professor esperava, e o papel da escola ele se modificou nesse sentido, quer dizer, é muito mais um papel de ajudar o aluno a explorar e organizar todo esse conhecimento que é vasto, que é amplo e que está aí o tempo todo disponível, do que o contrário, né? Rapidinho, para encerrar aqui, o que nós podemos fazer para contribuir? Os pais, a família, os professores? Primeiro, a família tem um papel muito importante no monitoramento e na articulação de como as crianças usam a tecnologia. Cada vez mais, desde bebê, as crianças já estão com tablet, já estão com celular. Então, a gente precisa que se tenha um uso crítico dessa tecnologia. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos aguardar, então, a tecnologia nos próximos anos, nas próximas décadas e ver o que ela é capaz. Obrigado pela sua participação.